Começa agora mais uma aula de geografia. Nós vamos trabalhar o seguinte conteúdo, o seguinte tema: Europa, aspectos gerais. O continente europeu, que tem uma grande importância, né, para a gente entender todo o processo histórico de formação da humanidade, né, lembrando que todo o processo de colonização, né, dos países, dos outros continentes, eles partiram, né, justamente da Europa, né, pelos europeus, que saíram em busca aí de novos recursos, aí, explorarem novos recursos aí, e por consequência disso acabaram ocupando aí diversas áreas do nosso planeta. Nós vamos falar aí algumas características gerais do continente, tá? A gente vai falar na questão física e alguma questão e vamos levar em consideração aqui algumas regionalizações, algumas características naturais e alguns processos de divisão e composição desse continente, né, e configuração desse continente. Primeiro vamos levar em consideração o tamanho e a localização. O continente europeu é o segundo menor, né, em tamanho territorial. Está localizado basicamente nessa projeção que a gente chama de projeção de Mercator, que é um tipo de projeção feita justamente pelos europeus, onde eles estão no centro, né, do mapa mundi, principalmente porque boa parte da confecção de mapas elas foram feitas, né, foram realizadas aí durante o período de colonização, né? Então eles faziam o mapa de uma forma que a Europa ela ficava bem, né, fique praticamente centralizada aí no meio do mapa mundi, né? Levando em consideração também que a gente consegue aqui ver como que ela, né, dessa maneira ela conseguia planejar o processo de deslocamento pelo planeta aí, em busca de acessar esses lugares de diferentes maneiras. Lembrando que todo isso aí, esse processo ocorreu utilizando a via marítima, né? Deixa eu passar aqui esse slide. O tamanho territorial. O tamanho da Europa é em torno de 10 milhões e 360 mil quilômetros quadrados. Está falando que é 49, mas é em torno de 50 países. Tá? São 50 países que compõem o continente europeu. A localização. A Europa está localizada tanto no norte quanto na parte leste, né? Ela localiza no norte porque está aqui, a gente tem a linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul. A gente tem aqui a linha do Equador, que é essa do meio aqui, ó. Levando em consideração isso, a Europa está localizada aqui na parte norte. E levando em consideração o meridiano de Greenwich, que é esse aqui no sentido horizontal, que ajuda no processo de medição das longitudes, a Europa está localizada, a maior parte, nesse lado direito, no leste. Então, ela está na parte oriental no sentido de localização. Embora nós sabemos que no sentido político, de estrutura econômica, cultural e a maneira de pensar o mundo, a gente sabe que boa parte da Europa é considerada ocidental, que tem pensamentos parecidos com países, né, aqui da América. Mas no sentido de localização, ela está localizada no hemisfério oriental, pois está em sua maior parte no leste do planeta, à direita do meridiano de Greenwich. Meridiano esse de Greenwich que teve como referência o próprio observatório de Greenwich, que fica nos entornos ali de Londres, né, que é a capital da Inglaterra. Tanto é que eles colocaram até fazem aí, isso é uma imagem lá, né, da casa lá do observatório, né, do local, onde a gente observa que eles até desenharam ali no chão ali a divisa dessa linha do meridiano de Greenwich para poder falar que, demonstrar que o meridiano ele passa justamente ali. Bom, com relação ao tamanho e à localização, né, do continente europeu, o fato de ele ter um tamanho reduzido, a gente já vê que ele possui muitos países, são 50 países, que é a mesma quantidade de países da Ásia, que também são 50 países. Porém, a Ásia é o maior continente
em tamanho territorial, em extensão territorial. E a Europa é o segundo menor em tamanho. Porém, eles têm a mesma quantidade de países, o que leva o que remete ao fato de termos aí países pequenos, né? A gente não tem países com grandes extensões territoriais ali na Europa, com exceção da Rússia, né? Que é tão grande, né? Um país tão extenso que parte dela está no continente europeu e tem a maior parte da Rússia está na Ásia, né? A Rússia ela pertence aos dois continentes, né? Ó, o fato de a Europa não ser um continente tão extenso, a gente pode dizer que tem algumas vantagens e desvantagens, né, do fato dela ter um tamanho reduzido. Dentre algumas vantagens, a gente pode citar a seguinte: a questão turística, do turismo, né? É fácil você ir na Europa, você está ali em um determinado país, você consegue fazer um tour em vários outros países, porque são países pequenos, então é fácil. Às vezes, muitos desses países caberiam, por exemplo, aqui dentro do estado de Goiás, né? Vários desses países menores aí, desses pequenos países, né? Porque não são países tão grandes, territorialmente falando. Relações comerciais, né? As vantagens que os países são muito próximos, então, de certa forma, é mais fácil eles entrarem em acordos comerciais. Facilidade em administrar o território, como o território é menor, é mais fácil de você ter um domínio sobre aquele território, né? Um exemplo do Brasil, que é o quinto maior país do mundo. A gente tem estados, regiões enormes, né? Fica difícil do Brasil acompanhar todo o território, né? De maneira mais assídua, assim, né? Um exemplo disso é o estado do Amazonas, que é um estado enorme, né? E por isso que muitas vezes acontece os desmatamentos, aquela extração ilegal de madeira. E muitas vezes o Brasil não consegue vistoriar tudo isso justamente pelo fato de ser uma área muito extensa. E também não consegue controlar as fronteiras, porque o Brasil tem uma fronteira gigantesca, né? E esses países aqui, como eles são pequenos, é mais fácil de você estar controlando ali quem entra e quem sai do país. Outra coisa, a formação de grupos econômicos, né? É comum, como os países são mais próximos, eles entram em acordos que facilitam eles crescerem de forma mais vantajosa no sentido econômico. Algumas das desvantagens, a gente pode falar com relação ao controle de entrada de imigrantes, né? Não é tão fácil entrar nesses países para poder estar morando ali, né? E outra coisa com relação aos países do entorno ali, próximos, né, do continente asiático, que há um controle muito forte ali em relação à migração, né? Porque a Ásia e a África são continentes que estão ali próximos e tem muitos problemas sociais. Então, há uma grande tendência de pessoas fugindo de guerras, fugindo de problemas sociais lá, econômicos. E o ponto de partida deles, né, o ponto de chegada, pelo menos, né, é chegar no continente europeu, porque ali também possuem países que têm um grande desenvolvimento econômico. Então, há um controle maior em relação ao acesso da população de outros continentes dentro do continente europeu. Entrada de contrabando de drogas também, é mais fácil ali deslocar de um país para outro, né, e historiar essa questão da droga. A área reduzida para a agricultura, como não tem grandes áreas, né, grandes territórios, os países não têm, muitos desses países têm uma certa limitação quanto a áreas para plantio e agricultura, né? Então, muitos países, às vezes, têm que importar de outros países que têm um território maior que desenvolve a agricultura. A agricultura é um pouco mais limitada, né? Outra coisa, alta concentração populacional. Um país tem grande desenvolvimento, né, econômico, a maioria dos países. Então, é comum também ter um crescimento acelerado da população ali. Então, isso gera um grande crescimento de cidades, um grande processo de urbanização cada vez mais desenfreado ali, um crescimento de cidades cada vez maior a cada ano que passa dentro de muitos desses países europeus. Lembrando que o continente europeu ele surgiu a partir desse processo geológico, né, que começou a se intensificar ali por volta de 400 milhões de anos atrás.
No início, todos os continentes eles eram unidos, né? A gente tinha apenas um continente e um oceano aí, que a gente chamava de Pantalassa, e a Pangeia, que a gente significa toda terra, né? Ela vem, geralmente essas palavras vêm do grego. Essa teoria foi criada pelo alemão, né, Alfred Wegener, e ele praticamente começou a ver que os continentes eles se encaixavam. Então, provavelmente eles, por sentido lógico, eles estiveram num passado aí distante aí unidos, né, possivelmente unidos. Depois, com a tecnologia, com o descobrimento das placas tectônicas, né, foi se entender que a teoria dele estava correta, né, que realmente esses continentes eles se encaixavam. Há 225 milhões de anos atrás, a gente já tem a formação aí a divisão dos continentes, né? A gente já começou a ter a formação da Laurásia e da Gondwana, né, que foram aí 2 continentes já se formando. E depois, com o passar do tempo, a gente teve, né, ao longo aí de 100 milhões de anos atrás, a formação dos continentes como a gente tem atualmente. Só que aqui eles ainda estavam do lado esquerdo, aí a gente tem eles ainda mais perto um do outro. Opa, o celular caiu aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Meu Deus do céu. Aí, resolvido. Fui riscar aqui e derrubei o celular. A gente tem aqui do lado esquerdo, né, esses continentes começando a se separar, 100 milhões de anos, até chegar no que a gente tem hoje, né, que é esse do lado direito. Aqui a gente tem um destaque do lado direito, essas áreas de marrom, que tem os maiores conjuntos de montanhas nos principais continentes do mundo. Por exemplo, aqui na América do Sul a gente tem a Cordilheira dos Andes, né, que são montanhas altíssimas. As montanhas rochosas ficam aqui nos Estados Unidos, Canadá. Temos aqui a Cordilheira dos Alpes na Europa. Temos aqui as cadeias a cadeia de Atlas no extremo norte aqui da África. Essa parte aqui do Monte Ural, né, praticamente aqui, fica bem aqui nessa divisa aqui do continente europeu e asiático, os Montes Urais. E aqui nessa parte aqui temos os conjuntos de montanhas mais altos do planeta, que é a Cordilheira do Himalaia. Tanto é que tem a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, né? Deixa eu passar aqui. Ó, 2 coisas que vamos ressaltar aí, o relevo e o clima da Europa. Com relação ao relevo, nós temos aí, a gente não tem grandes altitudes, né? Com exceção dessas áreas de marrom, que vocês estão vendo, essas áreas mais escuras, que a gente tem a maior concentração de montanhas nessas áreas aí. São áreas mais altas. Mas se vocês observarem, o que prevalece é a cor verde. A cor verde são planícies. Então a maior parte da Europa ela é composta por planícies, áreas mais planas, que não tem uma altitude não muito elevada. Essas áreas de amarelo que vocês estão vendo aí nesse mapa da Europa, envolve aí áreas, né, em torno aí de até 340 metros de altitude. São áreas que não são tão elevadas, mas são áreas mais elevadas do que a área de verde. Então a gente observa que a predominância do continente europeu é uma predominância de planícies. Aqui nós temos o clima, né? Basicamente o continente europeu ele tem em torno de 4 climas bem definidos aí. Tem outras subdivisões, mas vamos classificar aqui em clima polar. O clima polar são essas áreas de lilás aqui. As áreas que a gente pega bem no extremo norte aqui da Europa. Aqui os invernos são rigorosos e tem verões bem curtos, né? Basicamente a maior parte aí é verão, né? O clima polar. Perdão, a maior parte aqui a estação é o inverno. O verão é uma coisa bem rápida mesmo. E aí rapidamente ali já está esfriando, congelando novamente. A maior parte do ano. Ó, clima temperado e úmido são essas áreas de verde escuro aqui, esse verde médio aqui, essas áreas de verde médio, a gente chama de temperado úmido. Tem verões quentes, né? Quando tá no verão, está muito quente, chove muito. E na época de inverno é muito frio, porém
boa parte aí tem aqui das correntes marítimas que chegam aqui, vem lá da América, trazem um pouco de uma parte do oceano que é mais quente. Então, de certa forma, isso ajuda a amenizar o excesso de frio que está ali, né? As águas do Golfo, né, são essas águas que vêm ali próximo do México, da América Central, elas acabam, né, América Central e América do Norte, acabam chegando aqui nessa parte aí de verde médio, aí, né, essa parte de verde, e acabam amenizando um pouco do inverno, né, frio, né, ameniza um pouco do frio. Suaviza, mas continua, são invernos muito rigorosos também. Clima temperado e continental. Temperado continental. Envolve essas áreas aqui, ó, como o próprio nome diz, a maior parte está no meio do continente, não tem tanta influência. Eles estão um pouquinho mais, é uma área mais afastada dos oceanos. Isso faz com que a gente tenha aí uma grande, o que destaca aí é a amplitude térmica. Quando está muito frio, né, quando está no inverno, o frio é intenso nessa região, nessa área. E quando está quente, é extremamente quente. São períodos muito quentes aí que tem nessa área. Então, basicamente, é por isso que a gente fala de amplitude térmica, né? Existe uma grande variação na amplitude térmica. Amplitude térmica, como a gente estudou no 6º ano, é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura registrada. Então, aí a gente consegue ter mínimas extremamente, né, temperaturas extremamente baixas. E consegue, na época do verão, ter temperaturas extremamente altas, né, o que dá uma grande variação de temperatura entre máxima e mínima. Isso é uma coisa comum aí nessa região. O clima mediterrâneo compõe essa área de verde, essa área mais voltada para esse verde claro, que justamente ficam próximo do mar Mediterrâneo, que o mar Mediterrâneo está localizado aqui, ó, se localiza nessa borda aqui, toda essa área que eu circulei é o mar Mediterrâneo. E sofre alguma influência aí das águas do mar Mediterrâneo, né? E a gente tem aí verões muito quentes e secos, né? Geralmente são muito quentes e secos, bem próximo aí do que a gente tem aqui, que são a gente tem um período bem seco. Na verdade, o verão aqui no caso da nossa região é um verão chuvoso, né? Mas é próximo desse período que a gente está agora, que a gente sente um período bem quente e seco. O inverno lá já são invernos mais brandos, né? Não é tão frio igual as outras áreas do continente europeu. Pode nevar em algumas áreas dessas sim, mas a maior parte aí dessa área da Europa costuma ter invernos onde se destacam a predominância de chuvas, né? Outra coisa relacionada ao continente europeu é que quando a gente olha nessa ótica aqui, né, do nosso planeta, né, no sentido esférico, ele se mistura muito com a Ásia. Então, no sentido, para muitos estudiosos, eles costumam chamar esse aí como se fosse um continente só. Eles chamam de Eurásia, que é a mistura de Europa com Ásia. Então, é comum quando alguém usar esse termo Eurásia, ela estar se referindo tanto ao continente europeu quanto ao continente asiático. Aí vem aquela pergunta, mas geralmente para ser um continente precisa estarem separados, e a Europa está grudada ali com a Ásia, né? Aí vem a pergunta, né? No sentido sociocultural, a gente pode dizer que a Europa é um continente sim, justamente porque a Europa é muito diferente da Ásia. A Europa é muito diferente no sentido étnico, histórico, a maneira como as pessoas vivem ali, né? A estrutura dos países asiáticos são muito diferentes da estrutura dos países europeus, né? Então, nesse sentido socioeconômico, sim. No sentido geológico, não. No sentido geológico, o continente europeu e asiático, eles não são separados. Eles seriam como se fosse, nesse sentido, a Europa e a Ásia seriam apenas um continente. Mas se separa pelo fato, né? Olha aí a questão geológica, a gente poderia chamar tudo isso aqui de um continente.
porque não tem uma separação ali, né, específica do oceano dividindo para poder a Europa ser considerada um continente bem restrito ali com relação à Ásia, essa parte aqui deveria estar separada, tinha que ter oceano aqui, tinha que estar separado dessa área, mas não está separado, não está separada. Então a gente tem essa área toda como se fosse um conjunto, então isso aqui tudo seria um continente. Só que devido a tantas diferenças, né, culturais, aí, os tipos de países asiáticos com europeus, eles têm um contraste, uma diferença muito grande, né, nesse sentido socioeconômico, a gente considera a Ásia um continente específico e a Europa outro tipo de continente. É por isso que a gente desencadeia essa divisão. Olha aqui, ó, está unido a Ásia formando a Eurásia. Na verdade, a Europa, ela é como se fosse uma península. Na verdade, ela é uma península. O que é península? Península do latim significa paene, vem o nome península. Penin, no caso, vem de paene, quase. E o ínsula significa ilha. Então, a gente teria quase ilha. Qual que é a diferença de uma ilha para uma península? A ilha ela é toda em volta de água. Já a península ela é quase toda em volta de água, apenas uma parte é grudada em outro continente. Né? Então seria isso, a Europa é como se fosse uma grande península. E a gente tem aqui algumas penínsulas que são bem famosas, como a Península Ibérica, Itálica, Balcânica e temos aí a Escandinávia. Né? Esses aqui são alguns exemplos de penínsulas. Arquipélagos são conjuntos de ilhas. Ó, aqui a gente tem o maior país do mundo. Engraçado é que o maior país do mundo, ele tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa. E ele fica na Europa, né? Na Ásia. Na Europa e na Ásia, que é a Rússia. A Rússia ela é praticamente o maior país em tamanho territorial, em extensão territorial do mundo. E a Rússia nem é um país que tem uma grande população, ela está em torno aí de quase 150 milhões de habitantes, que é menor do que a população do Brasil, né? Que é de 220, está aproximada em 220 milhões de habitantes. Já o Vaticano, ele é o menor país do mundo, ele é praticamente como se fosse um quarteirão, né? Uma área dentro de Roma, é uma cidade italiana. Né? Então a gente tem uma área lá isolada que praticamente foi considerada um país. E tem uma população em média de 825 pessoas. Então é praticamente a menor população de um país no mundo também. Né? Sobre a regionalização da Europa, a gente pode regionalizar a Europa da seguinte forma: a gente pode dividir ela entre países orientais e países ocidentais, ou seja, Europa Ocidental e Europa Oriental, onde a gente tem essa área de azul, que compõe a Europa Ocidental, e essa área de vermelho, que compõe a Europa Oriental. Esses países, né, que compõem tanto a Europa Ocidental quanto a Europa Oriental, elas têm um processo histórico de formação histórica dos países, processos culturais diferentes. Né? Então a gente não pode generalizar também a Europa achando que todos os países eles têm características semelhantes. Não, a gente pode agrupar dessa forma e tem essa outra forma de regionalizar, que a gente divide ela em cinco regiões. Então, essa aqui é uma outra forma de regionalizar a Europa. Essa regionalização leva em consideração a localização dos países. Por exemplo, essa área de azul, a gente tem a Europa Centro-Ocidental, ou muitos chamam também de Europa Ocidental. Temos também essa área de verde, que a gente chama de Europa Setentrional, porque ela fica ao norte da Europa, né, a parte norte da Europa. Setentrional significa norte. Temos essa área de laranjado, que é a Europa Meridional, que fica aqui embaixo, justamente a parte sul da Europa. E meridional se refere a sul, significa sul, então Europa Meridional, Europa do Sul, a parte sul da Europa. Essa área de vermelho nós temos a Europa Oriental, porque está a leste. Volta. Eita. Deixa eu voltar aqui o slide. Aqui nós temos a Europa Oriental, que fica na parte leste, por isso que é oriental, né? Leste oriental, e
oeste ocidental. Por isso que essa de azul também é chamada de Europa Ocidental, porque fica a oeste da Europa. E essa aqui fica no meio, essa de amarelo. Então a gente chama isso de esse lugar de Europa Central. Bom, a aula ficou meio extensa e para finalizar aqui nós temos uma imagem, uma vista noturna do continente europeu, que a gente pode ter uma dimensão aí da concentração da população nesse continente. A gente vê que esses países da Europa Ocidental e Europa Central têm um maior processo de urbanização. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Essas áreas aqui são as áreas mais adensadas populacionalmente falando, né? A densidade populacional aqui é muito grande, muito intensa aqui. Bom, vou terminar aqui. Qualquer dúvida aí vocês podem estar me questionando, ok? Até mais.